Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero tratar de um tema muito interessante, sugerido pelo meu irmão Fabiano. Como devo me comportar no deserto? É um tema profundo e interessante que nos faz refletir, nos faz pensar. Então não sai daí, vamos comigo até o final do vídeo. E eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal para você se inscrever. Eu sempre digo que a família está crescendo e isso me dá uma alegria enorme. Olha, não precisa pagar absolutamente nada, não chega cartão, é 0800. Por favor, se inscreva e também vou pedir para você não apenas assistir e se inscrever, mas deixar o like, deixar o seu joinha, comentar no vídeo e compartilhar o seu vídeo. Por que eu sempre peço isso? Porque se você só assistir aos meus vídeos e não comentar, não curtir e não compartilhar, ele perde a relevância. Mas se você assiste, deixa o like, comenta e compartilha, aí o vídeo ganha uma relevância impressionante. E muitas pessoas são abençoadas através desta palavra. Então, chama a vinheta para nós. A Bíblia nos diz que o povo de Deus esteve cativo no Egito por 400 anos. E depois de todo aquele tempo, o Senhor livrou o seu povo daquele cativeiro com mão forte. A história nos conta que o Egito era a nação com maior poderio bélico de então. Mesmo assim, Deus, antes de libertar o seu povo do cativeiro egípcio, ele utilizou as 10 pragas para expor todos os deuses do Egito e para mostrar tanto aos egípcios quanto aos povos adjacentes que o nosso Deus é Deus poderoso e que o seu povo esteve cativo lá por tanto tempo porque havia uma razão específica. O Senhor fez uma promessa ao seu povo. Ele disse que iria libertá-lo e depois o conduziria a uma terra que manava leite e mel. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, eles precisariam passar pelo deserto. Vejam vocês que o texto de Êxodo 13, versículos 17 e 18, diz assim: E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Interessante, Deus poderia ter levado o povo por um caminho mais perto, mas não o fez. E o texto vai nos dizer que ele não o fez para que o povo não se arrependesse vendo a guerra e voltasse para o Egito. Aquele caminho, o caminho mais perto, era um caminho direto, que os levaria rapidamente ao ponto. Então eles não perderiam, teoricamente, muito tempo. Mas a história também nos diz que aquele caminho era um caminho defendido pelos egípcios e a possibilidade de desistência era real, porque certamente eles estariam frente a frente com os seus adversários. E embora o texto nos mostre que eles saíram do Egito armados, eles não teriam a coragem necessária para enfrentar os egípcios que guardavam aquele caminho. Então, Deus os conduziu pelo caminho mais difícil, um local de pastagens ao leste do delta do Nilo, um lugar interessante, porém mais distante. Logo, por mais difícil que seja andar pelo deserto, ou andar no deserto, um lugar árido, um lugar difícil,
nós vamos entender que o deserto é um lugar de aprendizado, é um lugar de experiências com Deus, é um lugar de crescimento espiritual e também, por que não dizer, um crescimento físico, um desenvolvimento físico. Então, nós devemos nos comportar de maneira diligente no deserto. O deserto apresenta os seus desafios e não são poucos os desafios. Quais são os desafios que nós poderíamos listar aqui que o deserto nos apresenta? Serpentes camufladas nas areias claras que lá existem, o sol causticante durante o dia, um frio terrível à noite e em determinados lugares não havia água e nem comida. Esses são alguns dos desafios que o deserto nos apresenta. Apesar de tudo isso, o deserto não é um lugar de ruína, não é um lugar de destruição para aqueles que passam por lá. O deserto é, sobretudo, um lugar de bênção, é um lugar onde a dependência de Deus se torna a palavra de ordem, um lugar onde nós temos a linda oportunidade de aprendermos com Deus, de aprendermos mais de Deus. Então, o deserto não é um lugar de destruição e ruína, de maldição, mas um lugar de bênção. A Bíblia vai nos dizer que durante o dia, Deus ele se manifestava como uma nuvem, para proteger o povo do calor terrível que fazia quando eles caminhavam durante o dia. O texto também nos diz, à medida que lemos e estudamos, que à noite o Senhor ele se manifestava com uma coluna de fogo exatamente para aquecer o povo do frio que fazia à noite. Porque o deserto é assim, durante o dia um calor terrível, mas à noite um frio terrível também. Mas também a história bíblica vai nos dizer que durante todo o tempo que o povo andou pelo deserto, o Senhor não permitiu que as suas vestes pudessem se tornar rotas e nem tampouco gastas as sandálias dos seus pés. Deus permitiu que o povo pudesse ter uma experiência profunda com Ele e lhes deu o maná, o pão que desceu do céu. Deus concedeu a eles codornizes. Deus fez com que a água pudesse brotar da rocha e sustentou toda aquela multidão para que nada lhes faltasse enquanto a multidão estava no deserto. Porém, as dificuldades que o povo viveu no deserto foram por causa das escolhas dele, sua desobediência, sua rebeldia, sua incontinência diante do Senhor. Eles experimentaram coisas difíceis e terríveis por causa deles mesmos e jamais por causa do Senhor. A palavra de Deus não caiu por terra. Deus não falhou com ele, com aquele povo em momento algum, enquanto ele estava no deserto. E há momentos em nossas vidas, amados irmãos, que Deus ele nos permite passar por determinados desertos. O deserto da solidão, da dificuldade financeira, do problema de saúde, quando a finitude se aproxima e prevalece sobre nós, trazendo-nos medo. O deserto dos problemas familiares, da indiferença dos mais próximos. Porém, como devemos nos comportar quando nos encontramos nestes desertos, Como devemos nos portar? Porque, como disse, é um lugar de serpentes, do sol que castiga o corpo, do frio que faz estalar os ossos, onde há escassez do que é básico, como amor, compreensão, diálogo. É interessante pensarmos a respeito. Então eu digo a você que está me assistindo que devemos nos comportar no deserto com diligência, inteligência, convicção, louvor e adoração. São características que precisamos ter, eu diria até de certa maneira,
armas que precisamos ter em nossas mãos para lutarmos contra as ações do inimigo que tenta o tempo inteiro gerar em nós uma rebeldia contra o eterno. Devemos nos comportar com diligência. O diligente é alguém aplicado, zeloso e cuidadoso. Com inteligência, que é a característica daquele que não se deixa conduzir pelas circunstâncias. Como diz o hino antigo, né? Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Né? É isso aí. Então é preciso ter inteligência. Convicção, pois o convicto, ele sabe que mesmo que as coisas estejam ruins, Deus vai se manifestar ao seu tempo, trazendo a resposta e aquilo que necessitamos. E, por fim, louvor e adoração, que são armas contra toda e qualquer intromissão maligna nesse tempo importante em nossas vidas chamado deserto, que todos nós passamos por ele. Honestamente, eu não sei em qual deserto você se encontra nesse momento. Qual é o seu deserto? Pelo que exatamente você está passando neste momento? Qual é a sua luta? Mas eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção de que o Senhor é contigo e você precisa lembrar, porque fica na sua mente, né? Deus me prometeu, Deus me prometeu, Deus me prometeu. Por que isso está acontecendo comigo? Lembre-se, Deus fez uma promessa ao seu povo, que iria tirá-lo do cativeiro e conduzi-lo a uma terra que manava leite e mel. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa tinha o deserto. E talvez você esteja passando pelo deserto. Mas se o Senhor te prometeu, você passará pelo deserto e o cumprimento da promessa do Senhor vai existir. Então você deve lembrar que entre a promessa e o cumprimento dela existe o deserto. E eu digo mais, não desanime, não perca a sua fé, creia que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que você possa pensar ou pedir. E a minha oração é que Deus possa abençoá-lo e fortalecê-lo na autoridade do nome de Jesus.